Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo! Hoje nós vamos falar de armadura dupla. O que será que é isso? Vamos aprender? Roda a vinheta! Vamos começar esse vídeo resolvendo um exercício. Então, olha só. Determine a quantidade de armadura longitudinal necessária, AS, para a seção abaixo representada, considerando que atua um momento fletor de 252 kN, tá? Nós vamos considerar FCK igual a 25 MPa e aço CA50. Então, as dimensões da seção transversal estão indicadas aí na figura. Então, vamos resolver esse exercício utilizando as fórmulas adimensionais. Então, nós podemos calcular o valor de KMD. Então, calculando o KMD, estou indicando a conta aqui, ó. Então, eu tenho que fazer 1,4 vezes o valor do momento solicitante característico, né? Então, 1,4 vezes 252, dividido por 0,3 vezes 0,42 ao quadrado, vezes 25.000 dividido por 1,4. Então, eu chego a 0,373. Aí eu vou pesquisar na tabela qual que é o valor de Kx correspondente. E eu chego que Kx é igual a 0,814. O que significa isso? Significa que x é igual a 0,814D. Mas aí nós vamos relembrar que o limite imposto pela norma, né, o x-limite é 0,45D. E agora, o que nós vamos fazer? A gente precisa diminuir a profundidade da linha neutra, né? Bom, olha aqui nas figuras, ó. Eu tenho essa situação aqui. Eu tenho a necessidade de ter todo esse valor de concreto comprimido, né, que é a profundidade x igual a 0,814D, mas eu só posso ter um pedacinho desse concreto comprimido, que é 0,45D. Então, eu teria que mudar a posição da linha neutra, tá? Então, o concreto comprimido que está colaborando para a capacidade resistente seria outro. Bom, o que eu posso fazer? A primeira solução seria eu aumentar a altura útil, né? Então, eu vou passar o valor da altura útil, que está indicada aí, que é 42 centímetros, para um valor maior. Como é que eu consigo obter esse valor maior? Eu posso calcular o D mínimo. Lembra que a gente falou na aula passada que o D mínimo é o valor da altura útil necessária para que eu consiga resistir ao momento solicitante com armadura simples? Então, eu posso calcular. Então, calculando, veja só o que eu obtenho. Eu obtenho um valor de 52 centímetros, então um pouco maior do que o valor original de 42 centímetros. Mas pode acontecer em algumas situações, por imposição da arquitetura, não ser possível aumentar as dimensões da seção. Então, o que a gente vai fazer? Vamos buscar outra solução. Essa outra solução é nós utilizarmos uma armadura dupla. Então, vamos abrir aqui um parêntese. O que é armadura dupla? Define-se seção com armadura dupla a seção que, além da armadura tracionada, contém também uma armadura longitudinal resistente na região comprimida, como eu estou indicando aqui. Solução ao dimensionamento antieconômico e contra a segurança, né? De modo que eu vou evitar o final do domínio 3 e o domínio 4. E a posição da linha neutra, agora ela vai passar, né, por x limite. Então, eu vou aproveitar a máxima seção comprimida que é possível dentro do que prescreve a norma. Quando eu faço isso, a área de concreto comprimido, que não é mais considerada para resistência da seção, ela é compensada pelo acréscimo de uma armadura longitudinal próxima à borda comprimida, né? Uma armadura comprimida, que irá auxiliar o concreto no trabalho de resistência às tensões de compressão. Então, vamos para o equacionamento desse problema para tentar entender melhor o que está acontecendo.
Então, olha só, temos aqui novamente nossa seção retangular com altura H, largura BW, altura útil D, tá? E ela tem agora uma armadura longitudinal AST e uma armadura também longitudinal ASC, que é a armadura de compressão, tá? E continua solicitada por um momento externo aí, MSD. Então, olha só, temos as mesmas coisas que tínhamos anteriormente, mas agora eu estou destacando que nós temos a deformação na armadura comprimida e também teremos uma resultante, uma força resultante na armadura comprimida, que eu chamei de RSC. Então, quando a gente vai fazer o equilíbrio da seção transversal, vamos ter que acrescentar na somatória de forças essa força RSC, certo? Que ela vai colaborar com o concreto para resistir às tensões de compressão. Então, fazendo isso, nós temos então que a somatória de forças fica RCC mais RSC igual a RST. Bom, a outra equação é a equação de somatória de momento igual a zero. Continua valendo que o momento solicitante de cálculo é igual ao momento resistente de cálculo. Mas agora, na hora que a gente for calcular o momento, se pensarmos que estamos calculando o momento no centro de gravidade da armadura, veremos que tem mais uma força que gera momento em relação a esse ponto, que é a força RSC. Basta a gente verificar qual que é a distância entre a linha da ação dessa força e o ponto onde estamos calculando o momento fletor. Então, olha só, estou indicando aqui. Qual que é essa distância? Ó, olhando pela figura, a distância vale D menos D'. Então, a equação fica a seguinte, ó, MSD igual a RCC, D menos Y sobre 2, mais RSC, que multiplica D menos D'. Bom, agora fazendo as substituições, nós precisamos substituir RCC, nós já vimos no vídeo anterior, que vale 0,68 BWX vezes FCD, e substituir RSC, nada mais é que a área da armadura comprimida vezes a tensão nessa armadura comprimida. Então, com isso, nós chegaríamos a esta equação aqui. Essa equação de cima, a equação de equilíbrio em momento, e a equação de baixo, a equação de equilíbrio em força. Mas e agora? Como é que a gente vai resolver? Será que vale a pena a gente resolver através dessa equação? Bom, então nós não vamos resolver aquela equação. Para facilitar os cálculos, olha só o que a gente vai fazer. Nós vamos decompor o momento solicitante de cálculo em duas parcelas. Uma delas é o momento limite e a outra é o M2. Então, olha só como fica isso nas figuras. Eu tenho uma seção transversal com armadura dupla. Então, eu tenho a armadura de tração AS e a armadura comprimida, que eu vou chamar de AS'. Isso vai ser igual à soma de outras duas situações. A primeira, eu tenho o quê? Eu tenho uma seção com concreto comprimido e armadura tracionada AS1. A profundidade da linha neutra aqui fica limitada pelas prescrições normativas, tá bom? A segunda parcela, ela diz respeito a uma seção fictícia onde eu tenho apenas o aço trabalhando, tá? Então, eu tenho a armadura comprimida AS' e para poder formar o binário, do momento resistente, eu tenho um valor correspondente de AS2. Vamos entender direitinho o que é cada uma dessas coisas. Então, vamos começar falando do M', tá? Esse daí corresponde ao momento interno resistente proporcionado por uma parcela AS1 da armadura tracionada e pela área de concreto comprimido com a maior altura, maior profundidade permitida. Bom, então olha só,
como que eu calculo o momento limite? Estou indicando aqui, ó, M limite vai ser igual, então, a 0,68 BW vezes X vezes FCD, que multiplica B menos 0,4X. A equação que a gente já tinha feito para uma seção com armadura simples, que é o que nós temos aqui, tá? Aí o valor de x deve ser adotado conforme os critérios da NBR 6118, que nós já discutimos. Então, x vai ter agora o valor de x limite, tá bom? Então, corresponde ao momento que a seção consegue resistir com a altura real e armadura simples tracionada, trabalhando no limite de x igual a x limite. Então, olha só, vou fazer algumas substituições. O valor do momento também é igual ao valor da resultante no aço vezes, a distância entre as forças, o braço de alavanca. Então, nós temos aí que M limite é igual a AS1 vezes FSD vezes aí o valor de D menos 0,4x limite. Se nós isolarmos a parcela aí AS1, nós chegamos na seguinte expressão. AS1 é igual ao momento limite dividido por FYD vezes D menos 0,4 vezes X limite. Observe que eu já coloquei aí que a tensão no aço é a tensão do valor FYD, Porque nós estamos trabalhando aí no domínio 3. Vamos falar agora do M2, tá? O M2 é um momento resistido por uma armadura comprimida, AS', e para que haja o equilíbrio, uma armadura tracionada, AS2. Então, olha só, se surge uma força de compressão na armadura comprimida, eu tenho que ter, para o equilíbrio da seção, uma força de igual magnitude, só que tracionada, Que daí a somatória de forças é igual a zero. E as duas geram o binário, que refere-se aí ao momento resistente da seção transversal. Então, por isso que eu tenho que ter também uma parcela de armadura tracionada. Percebam que nessa situação não há mais colaboração do concreto e só o aço está trabalhando. Como é que a gente pode obter o valor de M2? Eu posso fazer M2 igual a MSD menos o momento limite. Então, facilmente eu obtenho qual que é o valor do M2. Então, olha só, posso calcular também o M2 como sendo, a força resultante no aço vezes o braço de alavanca. Então, perceba aí que eu chego neste valor indicado, ó, M2 é igual a AS2 vezes FYD vezes D menos D'. Então, eu tenho que AS2 é igual a M2 dividido por FYD vezes D menos D'. Fazendo agora o equilíbrio de momentos em relação ao centro de gravidade da armadura tracionada, eu chego em M2 igual a S' vezes Fs' vezes D menos D'. Tá? Percebam que D menos D' é a distância entre essas duas forças, É o modo como eu calculo o momento gerado por um binário de forças. Isolando então agora a área da armadura comprimida, eu chego que AS' é igual a M2 dividido por Fs' vezes D menos D'. Então percebam, que a armadura comprimida, ela equilibra a parcela AS2 da armadura tracionada total, AS. E ela surge dessa necessidade de ter o equilíbrio da seção transversal. Percebam que eu coloquei aí Fs', que é o que? A tensão na armadura comprimida. Como é que eu sei o valor de tensão na armadura comprimida? Tenho que descobrir a deformação na armadura comprimida, tá? E aí, tendo isso, eu entro no gráfico tensão-deformação do aço e descubro qual que é o valor da tensão. Então, para isso, nós vamos utilizar o diagrama de deformações na seção transversal e fazer algumas semelhanças entre os triângulos.
Então, olha só, nós podemos fazer semelhança de triângulos entre o triângulo aí acima da linha neutra e abaixo da linha neutra. Então, eu chego em YCC está para YST, assim como x está para D menos x. Ou eu posso também fazer a semelhança de triângulo entre os dois triângulos que estão acima da linha neutra, tá? Um que tem a base YCC e o outro que tem a base YSC. Então, eu chego em outra relação, que é essa daqui, ó. YCC está para x, assim como YSC está para x menos d. Então, essas equações vão nos auxiliar a encontrar qual o valor de tensão na armadura comprimida. Então, para reforçar, olha aqui do ladinho, ó. A armadura tracionada AS, ela é composta por duas parcelas. A S1, que é a parcela da armadura tracionada, que equilibra o momento fletor resistente proporcionado pela área de concreto comprimido com altura aí x igual a x limite. A S2 é a parcela da armadura tracionada que equilibra o momento resistente proporcionado aí em conjunto com a armadura comprimida AS', tá? E aqui embaixo estou mostrando o valor da armadura comprimida AS' e como eu faço para obtê-lo. Então, nós temos que calcular as duas parcelas da armadura tracionada, somar elas, e eu tenho o total de armadura tracionada. E calcular também o valor da armadura comprimida. Então, para finalizar, olha só, vamos analisar quando eu preciso ou não, né, das barras comprimidas, preciso usar uma seção com armadura dupla. Então, eu posso fazer essa análise calculando o D mínimo, aí eu verifico. Se o D real, né, da minha peça é maior que o D mínimo, uso armadura simples. Se o D é menor que o D mínimo, então eu tenho que usar armadura dupla. Essa análise também pode ser feita calculando-se o valor de M limite. E aí eu comparo se o valor do momento solicitante de cálculo é maior que o valor do momento limite ou se ele é menor que o valor do momento limite e decido se uso ou não armadura dupla. Então, se eu tiver o valor do momento solicitante de cálculo maior que o valor do momento limite, eu preciso usar armadura dupla. Então é isso, pessoal. Vimos aí bastante coisa sobre as seções retangulares. E agora no próximo vídeo nós vamos falar das vigas com seção T. Então, aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!